E aí pessoal, beleza? Professor Jair aqui. Nós vamos fazer agora algo diferente do que a gente vem fazendo no canal. Nós corrigimos aí as provas da Prova Paulista e do Provão Paulista Seriado. Eu fiz também uma apresentação de alguns projetos que eu realizo aqui com os meus alunos na escola onde eu leciono. Agora a gente vai começar a corrigir as provas de alguns vestibulares aí, dos mais importantes. No caso, nós vamos começar uma saga, é a saga Enem, meus queridos. Vamos corrigir todas as provas do Enem, as questões de química, logicamente. E a prova do Enem, para quem não sabe, ela começou em 98, esse Exame Nacional do Ensino Médio, como uma prova externa do governo para avaliar como é que estava andando aí o ensino médio no Brasil. Mas hoje ela é muito mais do que isso. Hoje o Enem ele é utilizado também como critério para a entrada em universidades, né? Algumas até assimilam o Enem como o próprio vestibular, mas as mais prestigiadas do país levam a nota do Enem também como critério para a nota, a pontuação da nota, para fazer a seleção dos alunos aí nos seus processos seletivos. Então é uma prova extremamente importante para quem quer ingressar no ensino superior. Certo? A prova de 98, ela começa com as questões de química. As questões elas estão todas misturadas na prova, tá? Então, eu vou ter cerca de 62, 63 questões dessa prova. As questões das disciplinas elas não estão em ordem direitinho, então elas estão meio misturadas. Por exemplo, a questão de química, a primeira, ela começa na questão número 6. O Sol participa da água, do ciclo da água, pois além de aquecer a superfície da Terra, dando origem aos ventos, provoca a evaporação da água dos rios, lagos e mares. O vapor de água, ao se resfriar, condensa em minúsculas gotinhas, que se agrupam formando as nuvens, neblinas e névoas úmidas. As nuvens podem ser levadas pelo vento de uma região para outra, com a condensação, e em seguida a chuva, a água volta à superfície da Terra, caindo sobre o solo, rios, lagos e mares. Parte dessa água evapora, retornando à atmosfera. Outra parte escoa superficialmente e infiltra-se no solo, indo alimentar os rios e lagos. Esse processo é chamado de ciclo da água. Considere, então, as seguintes afirmativas. Nós temos que ver quais alternativas estão corretas, né, e quais não estão. Aqui, ele coloca que somente as corretas, está correto, estão corretas, então ele não coloca quais são falsas. Você me dá umas quantidades aqui, então a gente tem que ver qual está correta e qual está falsa, né, para depois achar aqui a alternativa verdadeira. Ele coloca aqui, a evaporação é maior nos continentes, uma vez que o aquecimento ali é maior do que nos oceanos. Essa afirmativa aqui, ela é parcialmente verdadeira, mas só que a evaporação não é maior nos continentes porque tem muito mais área de oceano, né? A temperatura lá vai ser maior, sim, só que vai ter mais evaporação nos oceanos, então ela é falsa. Falsa. A vegetação participa do ciclo hidrológico por meio da transpiração? E é verdadeiro, né? Tem um nome diferente, é evapotranspiração, né? É um tipo de transpiração. O ciclo hidrológico condiciona processos que ocorrem na litosfera, na atmosfera e na biosfera? Sim, verdadeiro. A energia gravitacional movimenta a água dentro do seu ciclo? Sim, nós temos as famosas marés, né? Causadas pela ação da gravidade, principalmente a ação da gravidade entre a Lua e a Terra, né? O ciclo hidrológico é passível de sofrer interferência humana, podendo apresentar desequilíbrios? Com certeza. Pode apresentar falta de água por
como a gente tem em várias localidades, né? Pela ação do homem de poluí-la, né? Causando também desmatamento, causando desertos, entre outras coisas, né? Então nós temos a alternativa que tem essas aqui corretas, a alternativa D, né? A única que não está correta é a primeira. E a única que não tem aqui é a alternativa D. Vamos para a próxima. Agora a questão de número 35. Ela fala o seguinte, a questão de número 35. Um dos índices de qualidade do ar diz respeito à concentração de monóxido de carbono, o CO, pois esse gás pode causar vários danos à saúde. A tabela abaixo mostra a relação entre a qualidade do ar e a concentração de monóxido de carbono. Aí tem a tabelinha aqui, ó, qualidade do ar, inadequada, péssima e crítica, né? Inadequada, eu tenho uma concentração em ppm de 15 a 30 ppm. ppm é partes por milhão, tá? Péssima de 30 a 40 e crítica acima de 40. Aí ele me dá uma outra tabela aqui, ó. Para analisar os efeitos do CO sobre os seres humanos, dispõe-se dos seguintes dados. Eu tenho a concentração de CO em ppm aqui. Eu tenho aqui, ó. Se eu tiver 10 ppm, ele não tem nenhum sintoma no ser humano. A partir de 15 ppm começa a ter uma diminuição da capacidade visual. 60 ppm começa a ter dor de cabeça. 100 ppm tonturas, fraqueza muscular. 270 inconsciência e 800 a morte. Por que o monóxido de carbono pode matar em alta concentração assim? Porque a molécula de CO, ela tem maior afinidade com a hemoglobina do que o O2, do que o oxigênio, o gás oxigênio. Então, ao invés de você respirar oxigênio, você vai estar respirando só monóxido de carbono. Aí você fica o quê? Asfixiado. Você morre por asfixia em altas concentrações desse gás aqui. Aí ele coloca aqui, ó, suponha que você tenha lido um jornal que na cidade de São Paulo foi atingido um péssimo nível de qualidade do ar. Uma pessoa que estivesse nessa área poderia... Aí nós vamos ver aqui, ó, péssima, ela está entre 30 e 40, né? Entre 30 e 40 ainda não chegou no 60. Aí ela vai ter aqui uma diminuição da capacidade visual. É isso? Aí ele coloca aqui, ó, não apresentar nenhum sintoma. Lógico que não. Entre 30 e 40 já tem algum sintoma. Ter sua capacidade visual alterada? Com certeza. E ele coloca aqui, ó, péssima é entre 30 e 40 ppm. Entre 30 e 40 tá aqui, ó, entre 15 até 60, né? Então ele tem uma diminuição da capacidade visual. Apresentar fraqueza muscular? Não. Ficar inconsciente? Não. Morrer? Não. Então nós temos a alternativa B. Sua próxima. Agora a questão de número 47. Vocês viram que foi da 6 para 35, 47. As questões de química no Enem, nesse primeiro Enem, ela está misturada junto com as outras, né? Elas não estão em ordem bonitinho. Ele coloca o seguinte: seguem abaixo alguns trechos de uma matéria da revista Super Interessante, que descreve hábitos de um morador de Barcelona, Espanha, relacionando-os com o consumo de energia e efeitos sobre o ambiente. Aí nós temos 1, 2 e 3 aqui, ó. Vamos ver. Apenas no banho matinal, por exemplo, um cidadão utiliza cerca de 50 litros de água, que depois terá que ser tratada. Além disso, a água é aquecida consumindo 1,5 kW, cerca de 1,3 milhões de calorias. E para gerar essa energia foi preciso perturbar o ambiente de alguma maneira.
Aí 2. Na hora de ir para o trabalho, o percurso médio dos moradores de Barcelona mostra que o carro libera 90 gramas do venenoso monóxido de carbono, CO, né? E 25 gramas de óxidos de nitrogênio. Ao mesmo tempo, o carro consome combustível equivalente a 8,9 kWh. Aí agora aqui está falando da emissão de combustível. Agora vamos falar do 3. Na hora de recolher o lixo doméstico, quase 1 kg por dia. Em cada quilo há aproximadamente 240 gramas de papelão e embalagens, 80 gramas de plástico, 55 gramas de metal, 40 gramas de material biodegradável e 80 gramas de vidro. Aí ele pergunta o seguinte dessa questão, 47. No trecho 1, a matéria faz referência ao tratamento necessário à água resultante de um banho. As afirmações abaixo dizem respeito a tratamentos e destinos dessa água. Entre elas, a mais plausível é a de que a água, para você ver, ele fez todo esse contorno, né? Essas questões aqui, a parte 2 e 3, não eram necessárias. Ele queria saber só da 1, que tem a ver com a utilização da água. É para você ver, às vezes uma questão ela tem um texto gigantesco, principalmente no Enem, isso eles fazem muito, né? Vestibular, provas de concurso, colocam enunciados gigantescos e às vezes a informação pertinente está num trechinho só, ou às vezes no final. Agora tem outras vezes que não, você tem que ler toda a pergunta e que cada informação é necessária para você resolver. Mas nem sempre é assim. E por que eu preciso saber disso? Porque às vezes você ganha tempo resolvendo uma prova. Prova de 40, 50, 80 questões. Você ganha tempo resolvendo essas questões rapidamente. Aí ele fala o seguinte, ó. No trecho 1, a matéria faz referência ao tratamento necessário à água resultante em um banho. As afirmações abaixo dizem respeito a tratamentos e destinos dessa água. Entre elas, é plausível, a mais plausível é a de que a água, eu vou ver qual é o tratamento aqui, ó. A. Passa por peneiração, cloração, loculação, filtração e pós-cloração e é canalizada para os rios. Essa daqui, meus queridos, não, né? Ele não passa por peneiração, cloração e floculação. Tem uma etapa anterior aqui, antes da floculação, né? Que é a e peneiração também não, seria um gradeamento, né? Gradeamento, não peneiração. Mas vamos para B, ó. A B ele fala o seguinte: passa por cloração e destilação. Lógico que não. Destilação não é a etapa de tratamento de água. É a etapa de fazer cachaça, né? Sendo desenvolvida consumidores em condições adequadas para ser ingerida? Não. É fervida? É fervida? Não. Tratamento de água, você não ferve a água em grande escala, né? Ferve na sua casa aí, na água de poço, alguma coisa, mas só que para consumo assim, de grandes populações, isso aqui é inviável. Florado em reservatórios, onde fica armazenado em algum tempo, não tem nada a ver. Passa por decantação, filtração, floração e, em alguns casos, por fluoretação, retornando aos consumidores. Olha, essa daqui, ela está correta, né? Então, essa aqui pode ser considerada as etapas do tratamento de água. Tem algumas etapas anteriores? Tem, mas essa aqui está sendo mais adequada aqui, está sendo a D até agora. Não pode ser tratada devido à presença de sabão. Não, tem nada a ver isso aqui. Por isso é canalizada e despejada em rios. Não. Então, eu tenho como alternativa correta a alternativa D.
a mais próxima de um tratamento de água, né? E por que a B ela foge muito? Por causa disso aqui, ó. Sendo devolvida aos consumidores em condições adequadas para ser ingerida. Não, só isso daqui, ó. Passa por cloração, destilação, sendo devolvida. Não, tem muito mais etapas. Não só isso aqui, tá? Caso a D é que se adequa um pouquinho melhor. Vamos para a próxima. Bom, pessoal, a questão de número 49, ela pega aquele trecho referência da outra questão. Como assim? Eu tenho aqui, ó, 1, 2 e 3. Agora eu vou utilizar na outra questão. Na primeira eu utilizei só 1, né? Com referência ao trecho 2, pode-se afirmar que, vamos relembrar o trecho 2, ó. Na hora de ir ao trabalho, o percurso médio dos moradores de Barcelona mostra que o carro libera 90 gramas de gás venenoso, monóxido de carbono e 25 gramas de óxido de nitrogênio. Ao mesmo tempo, o carro consome combustível equivalente a 8,9 kWh. Aí pode-se afirmar que, aí tem lá, alternativa A. Um automóvel produz monóxido de carbono pelo fato de que a queima dos combustíveis utilizados não é completa. Daqui está correta. A queima dos combustível produz monóxido de carbono porque ela não é completa. Ela produz CO2, olha só. Eu tenho lá um combustível qualquer, ó, C8H18. Um hidrocarboneto qualquer, gasolina, tal, mais oxigênio. Isso aqui vai me dar CO2 mais H2O. Aí é só fazer o balanceamento, né? 8, 9 e tal, aquela coisa toda, e balancear aqui o oxigênio. Aí você tem a equação tudo bonitinho, produzindo CO2 e água. Mas tem um porém. Quando a queima não é completa, não produz monóxido de carbono, que é incolor, que é um gás e tal, ele produz monóxido de carbono, ele produz fuligem na forma de carbono, então ele produz subprodutos aí indesejados, né? Então isso aqui é a queima incompleta, tanto que você vai no escapamento do carro, se você passar o dedo ali no escapamento, seu dedo vai sair sujo, né? Com fuligem. Então a primeira está correta. Aí B. Pode-se concluir que o automóvel em questão não utiliza o álcool como combustível. Não tem nada a ver. Nós temos C. A produção do óxido de nitrogênio contribui para a chuva ácida. Olha, a C, ela também está correta, tá? Poderia ser a C também, tanto que no gabarito eu acho que depois eles reviram, colocaram essas duas, mas poderia ser tanto uma como a outra. Na D, o texto está equivocado, pois os óxidos de nitrogênio lançados na atmosfera não têm qualquer relação com o automóvel. Não tem nada a ver, né? O óxido de nitrogênio tem a ver com a queima do ar, que tem nitrogênio e oxigênio também, com o combustível. Então tem a ver sim. Caso o automóvel fosse elétrico, não poluiria o ambiente com monóxido de carbono, mas lançaria ao ar radiações eletromagnéticas prejudiciais à saúde. Não, tá? Isso aqui também tá mentirosa. Então aqui poderia ser tanto a A como a C, tá? Vamos para a próxima. Questão de número 52. Ela fala o seguinte. Um dos problemas ambientais decorrentes da industrialização é a poluição atmosférica. Chaminés altas lançam ao ar, entre outros materiais, o dióxido de enxofre, o SO2, que pode ser transportado por muitos quilômetros em poucos dias. Dessa forma, podem ocorrer precipitações ácidas em regiões distantes, causando vários danos ao meio ambiente, chuva ácida. Aí, um dos danos ao meio ambiente diz respeito à corrosão de certos materiais. Considere as seguintes obras. Monumento Itamaraty, em Brasília, que é feito de mármore. Esculturas do Aleijadinho, pedra-sabão, contém carbonato de cálcio. E 3. Grades de ferro
ou alumínio em edifícios. A ação da chuva ácida pode acontecer quando você tem lá o SO2, ele reage com o oxigênio, meio mol aqui de oxigênio, e se transforma em SO3. Quando chove o SO3, ele reage com a água da chuva, com H2O, e se transforma em H2SO4. Aqui é ácido sulfúrico, né? Aí o carbonato de cálcio, temos aqui, ó, carbonato TaCO3, carbonato de cálcio, mais o ácido sulfúrico, o carbonato aqui das esculturas, né? H2SO4. Isso daqui vai se transformar em sulfato de cálcio mais CO2, H2O. Aqui é uma das reações, vai reagir, né? Aí você tem também, no caso, a questão do ferro, né? Do ferro e do alumínio. Quando você tem um ácido, H2SO4, todo ácido vai reagir com a maioria dos metais, né? Principalmente os mais reativos, ó, e vai liberar hidrogênio. Vai liberar hidrogênio, meus queridinhos. Vai formar lá, ó, FeSO4 mais, vai desprender aqui, ó, hidrogênio. Você coloca o ácido, ele começa a borbulhar, começa a ferver, né? No ferro, atacar o ferro. O alumínio é a mesma coisa. Então, a ação da chuva ácida pode acontecer em 1, 2 e 3. Qual a questão que tem 1, 2 e 3? Alternativa E. Então, acontece todas essas reações aqui, tá? Então, vamos para a próxima. Questão de número 53. Com relação aos efeitos sobre o ecossistema, pode-se afirmar que, eu tenho 1, as chuvas ácidas poderiam causar a diminuição do pH da água em um lago, o que acarretaria a morte de algumas espécies, rompendo a cadeia alimentar. 2. As chuvas ácidas poderiam provocar acidificação do solo, o que prejudicaria o crescimento de certos vegetais. 3. As chuvas ácidas causam danos se apresentarem valor de pH maior do que o da água destilada. Então, nós temos aqui como alternativa correta o seguinte: A1 ela é verdadeira, A2 ela é verdadeira, tá? E a 3, ela é o que? Falsa. Dessas afirmativas está correta. Qual que tem a correta a 1 e a 2? Né? A C. Só lembrando que o pH quanto menor, mais ácido é. pH é um índice, uma escala que vai de 0 até a 14, perdão. Sendo que menor que 7, substância ácida, e maior que 7 a substância alcalina ou básica, né? E é isso, nós temos a alternativa C como sendo a correta, 1 e 2 verdadeira. Próximo. Isso daqui tem a ver um pouquinho com fisicoquímica, né? A tabela a seguir registra a pressão atmosférica em diferentes altitudes. O gráfico relaciona a pressão de vapor da água em função da temperatura. Então eu tenho uma tabela e um gráfico aqui. Vamos analisar a tabela, olha só. A altitude
ela vai aumentando e a pressão atmosférica vai o quê? Diminuindo. Então, quando a altitude aumenta, a pressão atmosférica diminui. Vamos mudar a cor aqui. O inverso acontece também, né? O inverso, quando a altitude diminui, caso ali a nível do mar, a pressão aumenta, a pressão é maior, a pressão atmosférica, tá? Aqui a gente já tem as relações. Quando aqui a altitude aumenta, a pressão diminui. Quando a altitude diminui, a pressão aumenta. Já no gráfico, nós temos aqui, ó, pressão de vapor da água em milímetros de mercúrio. Agora, o que é a pressão de vapor? É a pressão onde a substância começa a evaporar, não é isso? Não, aqui não tem... perdão. Pressão de vapor é a pressão exercida pela evaporação do gás a determinada temperatura. Então, a temperatura ambiente 25 graus Celsius, por exemplo, dependendo do líquido, ele vai evaporar mais ou menos. O que evapora mais tem maior pressão de vapor. O que evapora menos tem menor pressão de vapor. Tá? Então, aqui é que eu tenho as temperaturas da água e a pressão de vapor que ela atinge em cada temperatura, devido à sua evaporação. Aí ele fala o seguinte: um líquido, um frasco aberto, entra em ebulição a partir do momento em que a sua pressão de vapor se iguala à pressão atmosférica. Então, se eu mudo a pressão de um líquido em determinado recipiente ou ambiente, ele atingir a mesma pressão que a ambiente, no caso a pressão atmosférica aqui, ele entra em ebulição, ele começa a evaporar. Isso é pertinente, né? Aí é o seguinte, aí eu tenho aqui, ó, a temperatura de ebulição em algumas cidades. Em Natal, a nível do mar. Em Campos do Jordão, a altitude é 1628, então é um pouquinho mais alto. A gente viu, quanto mais alto, menor a pressão. E o Pico da Neblina, que é muito, muito mais alto, 3 km, né? 3.000 metros aí. Então eu vou ter, em ordem de pressão aqui, ó, Natal sendo o primeiro, Campos do Jordão sendo o segundo e Pico da Neblina em Roraima sendo o terceiro. Beleza. A temperatura de ebulição será, aí eu tenho aqui as alternativas, ó, maior em Campos do Jordão. A gente viu que aonde a temperatura vai ser maior, vai ser aonde tem maior pressão, no caso ali, né? E aonde vai ter maior pressão? Onde está mais próxima do nível do mar, onde a altitude é zero, né? Então, olha só, por exemplo, a altitude aqui, em Campos do Jordão, está entre 1.500, tá? Mais ou menos aqui, ó, entre 1 e 2. Então, a pressão vai estar mais ou menos aqui. Em Natal, a nível do mar, a pressão vai estar a máxima aqui, 760 milímetros de mercúrio, que é a pressão, ou 1 atm, né, 1 atmosfera. E no Pico da Neblina, a 3.000, vai estar mais ou menos aqui, a pressão vai estar bem menor, cerca de 480 aqui, ó, milímetros de mercúrio. Então, a temperatura de ebulição será maior aonde tem maior pressão. Aonde que tem maior pressão? Natal. Não é Campos do Jordão. Menor em Natal? Não, vai ser maior em Natal. Menor no Pico da Neblina? Sim. Pico da Neblina, a 3.000 metros, a 3 km de altitude, vai ter lá a menor temperatura de ebulição. Consigo ferver, ebulir qualquer líquido aí com menos energia que as outras cidades aqui. Então a C está correta. D. Igual em Campos do Jordão e Natal? Não. Não dependerá da altitude? Também está errada.
Então, temperatura de ebulição depende da pressão atmosférica que está relacionada com a altitude. Se eu vario a altitude, eu vario a pressão. Então, está relacionado assim. Alternativa C, questão 62. A última questão, 63, como ela é muito grande, eu separei em duas aqui. Eu tenho essa tabela de pH. Ó. pH informa a acidez ou a basicidade de uma solução. A escala abaixo apresenta a natureza e o pH de algumas soluções e da água pura a 25 graus Celsius. Eu tenho aqui ó, de 0 a 14. Quando o pH é 7 é neutro, eu tenho aqui a água pura. Aí um pouquinho mais ácida aqui eu tenho a saliva e um pouquinho mais ácido o suco de limão. No caso dos mais alcalinos aqui, ó, clara de ovo. E mais próximo do 14 aqui, o sabão. Aí, uma solução desconhecida estava sendo testada no laboratório por um grupo de alunos. Esses alunos decidiram que deveriam medir o pH dessa solução com um dos parâmetros escolhidos na identificação de solução. Os resultados obtidos estão na tabela abaixo. Então, eles pegaram substâncias aleatórias, tá? E acharam esses valores aqui, ó. Valores de pH. O Carlos pegou 4,5, achou da substância. O Gustavo 5,5, Simone 5, Valéria 6, Paulo 4,5, Wagner 5. A maioria tudo está entre 5 e 6 ali. Só dois valores que ficaram menores que 5, que foi esse do Paulo e do Carlos, que ficou 4,5 aqui. Mas a maioria está entre 5 e 6. Aí ele pergunta o seguinte. Da solução testada pelos alunos, o professor retirou 100 ml e adicionou água até completar 200 ml de solução diluída. Aí o que ele fez? Ele adicionou mais água. Tá? O próximo grupo de alunos a medir o pH deverá encontrar para o mesmo. Então é o seguinte, toda vez que a gente faz uma diluição, principalmente se eu diluo em 10 vezes, eu pego uma parte lá daquele concentrado, substância alcalina ou ácida, e eu pego 10 partes de água lá e faço uma diluição, o pH aumenta em uma unidade. Tá? O pH aumenta em uma unidade. Então se eu diluir o pH, ele vai aumentar. Aí ele fala o seguinte, olha. O próximo grupo de alunos encontrará que pH depois dessa diluição? Valores inferiores a 1? Não, se o pH ali está entre 4,5 e 6, se eu faço uma diluição, o pH aumenta. E, no caso aqui, ó, o professor retirou 100 ml e adicionou água até completar 200 ml. Aí, essa diluição aqui, ele vai aumentar o pH em até uma unidade. Tá? Então, ele não vai abaixar até 1. Então, a primeira já está errada. Os mesmos valores? Não, se eu diluo cada uma delas ali, eles vão apresentar valores diferentes, mas vão aumentar o pH de cada uma. Valores entre 5 e 7, tá coerente isso aqui, ó. Então, se aumenta um pouco aqui o 4,5 dos dois lá, pode chegar ao 5. Se aumenta o 6, pode chegar ao 7 também. As soluções medidas, depois de diluída, pode chegar no valor entre 5 e 7, sim. Valores entre 5 e 3, não, porque quando eu faço uma diluição, o pH aumenta e ele não diminui. Sempre o valor é 7? Não. Então nós temos aqui como correto a C. Tá? Agora, por que o valor do pH ele aumenta depois que eu diluo? Eu diminuo a quantidade de íons H+, né? Então, quanto mais íons H+ eu tenho, mais ácida é a substância. Se eu faço uma diluição, eu vou aumentar a quantidade de solvente e a quantidade de soluto de íons H+, vai continuar a mesma.
Então ele vai estar mais diluído, vai estar mais fraco, então a acidez vai diminuir, mas só que o pH ele vai aumentar. Essa escala aqui. E alternativa C. Nós ficamos por aqui, meus queridos. Essa foi a primeira correção do Enem. É como eu falo para vocês, não tem como aprender sem exercício, meus queridos. Aí, fazendo exercício, mol, pH, olha que maravilha. Então é correr para fazer exercício. Agora, o Enem, nós vamos responder todas as provas, todas elas. Começamos com a de 98, da de 1998. Estamos em 2026, vamos fazer até a de 2025, então. Isso aí vai ser uma saga, tem muita prova para corrigir, muita prova mesmo. A gente fica por aí até a próxima prova do Enem, meus queridinhos.